Essa é a apresentação do Plano Universitário Rosa, tá? Essa capa, ela tem a opção do holográfico, tá? A laminação holográfica. Então, se você quiser a capa desse jeito, é só informar pra gente que a gente faz. Vamos lá, esse aqui é do curso de Direito. Aqui a gente tem uma cartinha de apresentação. Aqui a gente tem um bolsinho de documentos, uma cartela de adesivos, a apresentação do plano universitário, nome, universidade, curso, período, telefone, e-mail, que é a sua parte de identificação, calendário 2018 e 2019, os horários das aulas, concurso, período, início do semestre, fim do semestre, as horas e os dias da semana. As informações do curso, que são matéria, professor, carga horária, horário e aula, e quais são os dias da semana e o contato. Aqui a gente tem algumas informações sobre os cursos. Datas importantes de janeiro a dezembro. Metas do ano. Então, a gente tem a meta, que é os passos para conseguir a meta e o prazo máximo. E se você conseguiu, é só dar um tiquezinho. Deixa eu botar mais perto para vocês verem como é. Aqui a gente tem mais algumas metas. Aqui a gente tem a parte de mudanças de hábito, que é onde você vai identificar qual é o hábito que você tem. Qual é o mês que você executou esse hábito e o dia do mês. Então, no final do ano, você tem uma visão dos seus hábitos para você identificar se você precisa ou não alterar alguma coisa que você costuma fazer que às vezes não é tão interessante, ou uma coisa que é muito interessante de ser feita e você viu que você faz pouco durante aquele ano. Nós temos mais. Senhas e acessos. Contatos, que é contato, e-mail, telefone. O ano em cores. Aqui começa o planejamento. Ele é um planner que não vem datado de janeiro a dezembro. Ele vem com visões macro mensal, com visão macro semanal. Então, você consegue ter um planejamento mensal, semanal, por matéria, do seu desempenho, controle de gastos, revisões de estudos. Não necessariamente separado por mês, tá? Então, aqui a gente tem planejamento mensal, que é assim. Você tem aqui o seu quadro de divisão mensal, de domingo a sábado, tá? Com as caixinhas aqui. Ele não é datado, então aqui você escreve o mês que você quiser, com os dias que você quiser, tá? O mês e o ano, e aqui as suas metas. A sua inspiração para esse mês, as suas prioridades, o seu motivo de gratidão e as suas principais atividades, que é o que você tem para fazer naquele mês, e algumas anotações. Então, aqui a gente tem algumas páginas de visão mensal, tá? Vou passar aqui mais pra frente. Ok. E aqui a gente começa o planejamento mensal. Semanal. Nesse planejamento semanal, as divisórias são laminadas, tá? Papel 180. Nesse planejamento semanal, a gente já tem a visão da semana inteira. Então, aqui a gente tem de segunda a domingo, a sexta, né? Que é a semana acadêmica, de segunda a sexta. Aqui o final de semana pequenininho, mas aqui a gente tem um espaço para provas, trabalhos, apresentações, e importante para essa semana. Já tem os horários de 7 às 22 horas, então você consegue separar suas atividades. Você consegue separar suas atividades aqui nas linhazinhas. Aí tem várias páginas para essas semanas, então, deixa eu ir mais para trás. Tá? Ok, vai até lá. Aqui a gente tem a parte de controle de gastos, onde aqui você vai poder fazer as suas anotações sobre os seus gastos acadêmicos. Então, aqui a gente tem o mês, o ano, a data, a descrição e o valor dos seus gastos. Pode ser gastos da sua vida mesmo ou gastos só relacionados à sua vida acadêmica. Aí fica a seu critério. Então, aqui a gente tem algumas páginas de controle de gasto. Aqui a gente tem estudos e revisões,
Então, aqui a gente vai ter controle. Controle de estudos a fazer, onde tem a matéria, o livro ou apostila, as páginas ou capítulos, o prazo máximo que você tem para executar essa atividade e para você ticar se conseguiu ou não, se já fez ou não. Certinho? Então, aqui nós temos algumas páginas assim. Aqui a parte de revisões, depois de algumas páginas, vem a parte de organizando suas revisões, onde tem os tópicos, depois da aula, no dia da aula, depois de uma semana, depois de um mês. Que aqui você vai marcando qual vai ser a quando que você vai fazer essa revisão, tá? Então, aqui a gente tem mais algumas páginas assim. Aqui a gente tem a parte de projetos de trabalho. Então, tem data inicial, participantes, data de entrega, a disciplina e o tema, os recursos que você tem para fazer esse projeto do seu trabalho, as anotações com relação a essa atividade e as tarefas que têm que ser feitas, com espacinho para você ticar assim que finalizar. Então, aqui a gente tem o desempenho, que é onde você vai registrar o seu desempenho depois das suas atividades. Então, aqui a gente tem a parte de tarefas avaliativas, onde tem a disciplina, a tarefa, a data da solicitação, data da tarefa e a nota de conceito. Então, aqui a gente tem páginas, vários e vários, tá? Aqui, acompanhamento do desempenho. Nessa parte de acompanhamento de desempenho, o período, o semestre, a disciplina, que é a avaliação que você teve, a nota e a média, a nota final e a nota média, e se você está aprovado ou reprovado. Então, aqui você consegue ter uma visão total do seu desempenho, depois ou no final do semestre, ou para você ir acompanhando. Aqui a parte de anotações, onde você tem páginas livres, para você poder escrever o que você quiser, tá? Então, tem mais aqui algumas no final. Então, esse é o nosso plano universitário. Nós temos várias capas, de acordo com o curso que você quiser. Aí tem a opção dele holográfico, tem a opção da capa fosca e a capa brilho. Aqui no cantinho você pode ver como é que funciona a capa brilho, que é como se fosse revista, e tem a capa fosca, que é onde não tem brilho nenhum. E esse plano a gente tem a versão cinza e a versão rosa.